Muitas vezes, ao questionar alguns ensinamentos da Igreja Católica, algumas pessoas perguntam: bem, onde está isso na Bíblia? Essa é uma ótima pergunta, mas também inadequada. A Igreja Católica se baseia na Bíblia e todos os cristãos católicos sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e confiável, um grande presente do Senhor. No entanto, entendemos que a Bíblia não é a única maneira pela qual Deus se revelou. Para compreender mais profundamente o que os católicos acreditam sobre a revelação divina e a Bíblia, é essencial conhecer o documento Dei Verbum, publicado na década de 1960. Dei Verbum, que significa a palavra de Deus em latim, é a constituição dogmática sobre a revelação divina. Este documento não trata apenas da Bíblia como a palavra de Deus, mas reconhece que Deus também se revela através de outras duas fontes, a tradição sagrada e o ensinamento do magistério da Igreja. A Bíblia é uma enorme fonte de dados, sendo a Escritura sagrada, mas Deus também se revela através da tradição sagrada e do magistério da Igreja. Desde o início, isso tem sido acreditado e considerado necessário, não apenas teologicamente, mas também logicamente. Os cristãos precisam da Escritura, da tradição sagrada e do magistério da Igreja, algo que tem sido essencial ao longo da história do cristianismo. Muitas pessoas questionam onde certas doutrinas estão na Bíblia, especialmente ensinamentos católicos como o purgatório. É comum ouvir: onde está a palavra purgatório na Bíblia? Eu procurei e não encontrei. Isso é verdade, não encontramos a palavra purgatório, mas assim como não encontramos a palavra purgatório, também não encontramos a palavra trindade. Mas se você quiser falar sobre uma doutrina genuinamente cristã que une todos os cristãos, você está falando sobre a trindade, porque acreditamos que Deus é uno e trino ao mesmo tempo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, de onde saiu esse entendimento? Isso não está claramente expresso na Bíblia. Na verdade, a Igreja teve que discutir e debater muito sobre o assunto, porque algumas pessoas estavam lendo o mesmo livro e chegando a uma conclusão completamente diferente da outra. Assim, o magistério desempenha um papel crucial em esclarecer e ensinar sobre essas doutrinas. Em que consiste o magistério da Igreja? O magistério é a autoridade docente da Igreja, responsável por ensinar e interpretar a doutrina católica. Ele inclui o Papa e os bispos em comunhão com ele, e suas declarações podem ser classificadas como infalíveis em questões de fé e moral sob certas condições. A Igreja acredita que o Espírito Santo guia o magistério na transmissão da verdade. Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria com os apóstolos para lembrá-los de tudo o que ele ensinou. João 14:26. Essa promessa é vista como um fundamento da certeza de que a Igreja não se desviará da verdade ao longo do tempo. A ação do Espírito Santo garante que o magistério esteja protegido contra o erro em questões de fé e moral. Quando o magistério faz declarações infalíveis, acredita-se que essas decisões são inspiradas pelo Espírito Santo, que atua na Igreja para preservar a verdade revelada. O magistério também tem o papel de desenvolver a doutrina ao longo do tempo. À medida que a Igreja reflete sobre a revelação divina, o Espírito Santo age nesse processo, iluminando a compreensão da Igreja e ajudando a aplicar os ensinamentos de Cristo a novas situações. Os concílios ecumênicos, que são reuniões dos bispos da Igreja para discutir e resolver questões de fé, são momentos em que se busca a ação do Espírito Santo. Acredita-se que o Espírito Santo guia esses encontros, ajudando a Igreja a discernir a vontade de Deus e a reafirmar a doutrina.
O magistério não opera isoladamente, ele está em diálogo com toda a comunidade da Igreja. O Espírito Santo age também através dos fiéis, iluminando a compreensão coletiva da fé. Essa dimensão comunitária é vital, pois todos os membros da Igreja são chamados a contribuir para a vida e a missão da Igreja. A Igreja, através do magistério, mantém a continuidade da tradição, garantindo que os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos sejam transmitidos e entendidos corretamente. A Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição refere-se ao conjunto de ensinamentos, práticas e rituais que foram transmitidos oralmente desde os tempos dos apóstolos. Esses elementos não estão necessariamente registrados na Bíblia, mas são considerados essenciais para a fé e a prática cristã. A tradição é vista como uma forma de transmissão da revelação divina. Os apóstolos e seus sucessores ensinaram e viveram a mensagem de Cristo, transmitindo-a à comunidade cristã. Assim, a tradição ajuda a manter viva a doutrina e a moral da Igreja. A Igreja Católica ensina que a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição formam um único depósito da fé. Isso significa que, embora a Bíblia contenha a palavra de Deus, muitos ensinamentos essenciais foram passados através da tradição e são igualmente importantes para entender a mensagem cristã. O apóstolo e evangelista João, no final de seu evangelho, menciona que se fosse registrar todos os feitos de Jesus, seriam necessários muitos mais livros. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Isso destaca que a Bíblia, embora seja uma fonte fundamental de revelação, não contém todos os detalhes ou ensinamentos que os nossos antepassados adquiriram na proximidade com Jesus. Muitas doutrinas católicas são fundamentadas na Sagrada Tradição, como o conceito da Imaculada Conceição de Maria, a Trindade e a Eucaristia. Essas crenças são apoiadas por escritos dos pais da Igreja, concílios e documentos ao longo da história da Igreja. A Sagrada Tradição enfatiza a importância da comunidade na vida da Igreja. A fé é entendida como um bem comunitário, que é vivido e transmitido entre os fiéis, reforçando a ideia de que a Igreja é o corpo de Cristo. A Sagrada Tradição é essencial para a fé católica, pois oferece um contexto rico e profundo para entender a revelação divina. Juntamente com a Sagrada Escritura, ela fornece uma base sólida para a vida e a prática da fé cristã, permitindo que a mensagem de Cristo continue a ser relevante e aplicável em todas as épocas. Você sabe que o Pai é maior que o Filho. Por que chegamos a essa conclusão? Porque Jesus diz nas Escrituras, mas Jesus também parece afirmar ser igual ao Pai. Então, o que fazemos com isso? E o Espírito Santo? Ele é simplesmente o dom que vem do Pai através do Filho, ou é também um membro deste ser unido chamado Deus? Essa é uma questão e não está claramente expressa na Bíblia. Por isso, muitas pessoas ao longo da história chegaram a conclusões diferentes sobre isso. Temos a Sagrada Escritura, mas também precisamos da tradição sagrada e do magistério, o ofício de ensino da Igreja. Isso é claro. Por que precisamos disso? Porque há perguntas que enfrentamos diariamente que a Bíblia nunca imaginou que seriam feitas. Sim, você pode aplicar os princípios bíblicos a essas questões modernas, mas como saber se está aplicando esses princípios corretamente? Podemos continuar testando a Bíblia ou confiar na tradição da Sagrada Escritura e no ministério da Igreja, que são absolutamente necessários. Não há cristão que não acredite no magistério
magistério da Igreja. Quando falo da Igreja, refiro-me à Igreja Católica. Todo cristão acredita na autoridade da Bíblia. A Igreja Católica ensina que existem 73 livros na Bíblia, enquanto os protestantes têm 66 livros. Martinho Lutero removeu 7 livros em 1500. Mas, mesmo esses 66 livros, como você chega à conclusão de que esses são os livros corretos? A resposta é que eles acreditaram na autoridade de Martinho Lutero para remover esses 7 livros. Nos anos 250, no Concílio de Roma, e em 398, no Concílio de Cartago, a Igreja Católica definiu que a Bíblia tem 73 livros. Então, a tradição sagrada, ou o magistério da Igreja, disse que esses 73 livros são a Sagrada Escritura. Todo cristão que acredita na Bíblia realmente acredita no magistério da Igreja Católica, que tem autoridade para ensinar isso infalivelmente. Se você acredita que a Bíblia está correta, então você confia na autoridade do magistério e na tradição sagrada. Nos anos 1500, Martinho Lutero teve seus gritos de guerra da Reforma. Isso não é uma questão de protestantes contra católicos, mas sim para explicar a perspectiva católica sobre o que Deus revelou na Sagrada Escritura e na tradição. Lutero defendia a ideia de sola escritura, ou seja, que a Bíblia sozinha é a autoridade final em questões de fé e prática. No entanto, a Igreja Católica acredita que tanto a Sagrada Escritura como a tradição sagrada e o magistério são todos necessários para entender plenamente a revelação de Deus. A tradição sagrada inclui os ensinamentos e práticas que foram transmitidos ao longo dos séculos, enquanto o magistério é o ofício de ensino da Igreja, que interpreta a Sagrada Escritura e a tradição como autoridade eclesiástica. A questão da autoridade é central aqui. A Igreja Católica ensina que Jesus deu aos apóstolos e seus sucessores, os bispos, a autoridade para ensinar em seu nome. Isso é visto como uma continuidade da missão de Jesus na Terra. Portanto, quando a Igreja define algo como dogma, como o número de livros da Bíblia, ela está exercendo essa autoridade dada por Cristo. Para os católicos, confiar no magistério e na tradição sagrada não é uma rejeição da Bíblia, mas uma maneira de garantir que a interpretação da Bíblia esteja alinhada com a fé e a prática cristã autêntica. Isso ajuda a evitar interpretações errôneas e divisões dentro da Igreja. A doutrina da sola escritura afirma que a Bíblia é a única autoridade infalível em questão de fé e prática. No entanto, essa doutrina não está explicitamente mencionada na Bíblia. Isso leva a um argumento de que a própria doutrina se refuta a si mesma, pois se tudo que deve ser acreditado precisa estar na Bíblia, então a sola escritura deveria estar claramente expressa nela. Algumas pessoas apontam para passagens como 2 Timóteo 3, 14 e 17 para apoiar a sola escritura. Nessa passagem, Paulo escreve a Timóteo: mas você permaneça fiel ao que aprendeu e acreditou, sabendo de quem o aprendeu, e que desde a infância conhece as sagradas escrituras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para treinar na justiça, para que o homem de Deus seja completo, equipado para toda boa obra. Essa passagem destaca a importância das escrituras, mas não afirma que elas são a única fonte de autoridade. Além disso, quando Paulo menciona as sagradas escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, pois o Novo Testamento ainda não estava completo. Outro ponto importante é 1 Timóteo 3,15, onde Paulo diz: se eu demorar, você saberá como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. Aqui Paulo chama a igreja de coluna e fundamento da verdade, o que sugere que a igreja também tem um papel fundamental na preservação e interpretação da verdade. Veja, até mesmo
mesmo a Bíblia até a Sagrada Escritura chama a Igreja o pilar e fundamento da verdade. Note que, neste momento, há apenas uma igreja, a igreja que viria a ser conhecida como a Igreja Católica Apostólica. Portanto, a doutrina da sola Escritura não está claramente expressa na Bíblia. A Igreja Católica argumenta que a tradição sagrada e o magistério, o ofício do ensino da Igreja, são necessários para interpretar corretamente as Escrituras e garantir a continuidade da fé cristã. Em resumo, a Igreja Católica vê a Sagrada Escritura, a tradição sagrada e o magistério como três pilares que sustentam a fé cristã. Eles trabalham juntos para guiar os fiéis na compreensão da revelação de Deus e na vivência de sua fé de maneira plena e autêntica.